O honrado não tem um único dia de paz, nem mesmo na sua morte. Após mais de 5 meses em silêncio, GG Akutami nos relembra do final desastroso de Jujutsu Kaisen e o que fez ele matar Satoru Gojo. Tá curioso pra saber o que aquele gato caolho fez? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like que me ajuda bastante. Também, é claro, não esquece de assistir os nossos outros conteúdos que com certeza você vai saber que aqui é o canal certo. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Mais uma vez, GG Akutami trouxe um pesadelo à tona. O cara não deixa um honrado um único dia sequer em paz. Pra você ter uma noção, o personagem que foi apresentado pra gente como o mais poderoso daquela obra morreu por volta do capítulo 236 do mangá de uma forma completamente inexplicável, a não ser até agora, é claro, e retornou pra gente somente lá por volta do capítulo 268, com o Yuta retomando seu corpo. E aí tivemos mais capítulos até a finalização da sua obra, que dava aproximadamente 271 capítulos. E desde a morte de Satoru Gojo, que foi de uma forma inexplicável, simplesmente ele, GG Akutami, farmou visualização em cima da sua obra com a dúvida: Satoru Gojo retorna ou não retorna? E meu Deus do céu, meus delinquentes, na época que lançava Jujutsu Kaisen, a internet era uma febre, sempre esperando o retorno do Satoru Gojo. E não, ele nunca retornou. E aquela obra, que foi uma das melhores desde o seu período de lançamento, simplesmente decaiu como se fosse uma obra qualquer. Exatamente isso que se tornou Jujutsu Kaisen, e não importa o que você disser, desde a morte de Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen se perdeu completamente. E aí você me pergunta, né, mas Sonarken, por que isso aconteceu com Jujutsu Kaisen? É bem simples de te responder. GG Akutami, ele não sabia escrever uma obra consistente. Ele fez a obra baseada no princípio que o Satoru Gojo é o mais poderoso de todos e sempre entregou isso pra gente. E aí, quando era necessário o Satoru Gojo ser o mais poderoso, ele simplesmente foi morto. E você me pergunta como? Graças a uma habilidade defensiva do Mahoraga. Pra você que não sabe, Mahoraga tinha a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de ataque, se tornando quase que imune a ele instantaneamente. E como que um ataque defensivo se torna uma ofensiva? Não sei dizer. O Mahoraga simplesmente se adaptou ao Mugen infinito do nosso Satoru Gojo e utilizou um corte universal para cortar as barreiras do honrado. E aí você já sabe, Sukuna utilizou seu Sharingan, imitou o mesmo corte, sabe lá Deus como, tendo a única justificativa porque ele era especialista em cortes, e cortou o Satoru Gojo após ter perdido a batalha completamente. E é claro que isso que levou a gente a ter esse discurso mais uma vez do GG Akutami, enterrando, passando mais uma vez o apá, o carrinho, a terra, tudo por cima do caixão do nosso menino Satoru Gojo. Abre aspas pro GG Akutami. Se fosse o Gojo de sempre, ele provavelmente teria sentido algo e pelo menos desviado do golpe fatal, disse o autor, apontando que a autoconfiança do personagem o levou a baixar a guarda. Então, como que a gente vai explicar isso se a gente não viu batalha? A gente somente viu o Satoru Gojo embolachando o Sukuna e o Mahoraga, e após destruir o Mahoraga, o capítulo simplesmente se encerra, e na semana seguinte, no capítulo seguinte, o Satoru Gojo está cortado ao meio. E não, ele não baixou a guarda. Quem fez ele baixar a guarda foi simplesmente GG Akutami, que não sabia como finalizar o personagem, deu poderes demais a um personagem e não gostava dele, e acabou decidindo a pior coisa que ele fez em toda a sua carreira de mangaka. Você me pergunta por quê? É simples, gente. Ninguém vai ter consistência em ver uma obra do GG Akutami somente por essas coisas que ele fez no final da sua obra. Nem quem contrata ele, e muito menos os leitores da sua obra. E para ser bem sincero com vocês, GG Akutami só vai fazer sucesso mais uma vez no mundo dos animes, é claro, se ele acabar retornando com o Jujutsu Kaisen, retornando com o mangá de Jujutsu Kaisen, mas sem aquela continuação horrorosa que ele fez pro Panda, pro Yuta e pros outros personagens. Lembra aquele prólogo desastroso que ele lançou, o verdadeiro final de Jujutsu Kaisen? Para ser sincero com vocês, eu tô achando que o GG Akutami ele tá sofrendo algum probleminha, porque é impossível o cara constantemente arruinar sua obra mesmo após o seu desastroso final. Geralmente quando a gente produz alguma coisa e ela não vai muito bem, a gente deixa ela quietinha lá esfriando, quem quiser ir ver, veja, e a gente não toca mais no assunto. Acabou daquele jeito, eu fiz merda e pronto. Era só ele falar isso. Não sabia o que estava fazendo,
fiz daquele jeito porque eu achei que ficaria legal e não ficou, me arrependo. Ele só poderia falar, né? Talvez Satoru Gojo não esteja morto. Aí as pessoas ficariam mais animadinhas para qualquer coisa relacionada a Jujutsu Kaisen que ele lançaria. E continuando nessa explicação desastrosa somente do fato dele baixar a guarda, é uma das coisas mais absurdas que eu vi de todas as produções de mangá de todos os tempos. Não faz o menor sentido. Nem o contexto para a morte do personagem, aquele corte mundo que o Sukuna simplesmente aprendeu. Olha, é um absurdo gigantesco. Você tá achando que o pesadelo acabou? Ele também revelou pra gente, dias depois, personagens que possivelmente derrotariam Sukuna. Abre aspas para a lenda. Segundo GG Akutami, apenas 2 feiticeiros tinham reais chances de derrotar Sukuna. Durante o confronto em Shinjuku, o primeiro, como muitos já imaginavam, era ele, Satoru Gojo. De acordo com o autor, Satoru Gojo estava prestes a vencer a batalha, mas foi eliminado da história apenas por ser forte demais. Eu realmente não consigo entender esse cara. GG Akutami revelou pra gente que o motivo do Satoru Gojo ter sido derrotado foi somente porque ele baixou a guarda, o que já é bem ruim por sinal pro personagem. E em outra entrevista, no mesmo local, o cara simplesmente me diz que o Satoru Gojo perdeu apenas porque era forte demais. Vocês agora conseguiram notar a inconsistência de GG Akutami em relação à sua própria obra. Parece que ele não leu o próprio conteúdo. Eu tô achando que ele usou o chat GPT para escrever Jujutsu Kaisen. E ele continua dizendo que até mesmo o próprio Sukuna confirmou que poderia ter sido derrotado pelo honrado. Você tá curioso para saber qual é a segunda opção? E não, ela não é nenhuma das pessoas que você imaginava. Esquece Yuta, esquece Higuruma. E é claro, esquece também o protagonista mais esquecível do mundo dos animes, Yuji Itadori. A segunda pessoa que possivelmente derrotaria o Sukuna é ele, Kashimo Hajime. E ele segue dizendo, mesmo com menos destaques no seu poder, a técnica amaldiçoada Mystical Bishambar coloca Sukuna contra a parede com ataques impossíveis de evitar, mesmo ao custo da própria vida. Em sua forma enfraquecida no corpo de Megumi, Sukuna teria perdido para Kashimo se a luta continuasse. Então, como falar para vocês que o Sukuna simplesmente teve dificuldade sim em receber aqueles ataques, mas para ele não tinha diferença nenhuma. Para você ter uma noção, assim que ele absorveu seu corpo natural, voltou ao seu estado parecido com o da Era Heian, ele simplesmente embolachou o Hajime com apenas um único ataque. Para tu ter uma noção, o Hajime perdeu a batalha contra o Hakari. No caso, eles entraram em consenso sobre a não necessidade de lutar após se embolacharem, e o Hajime, assim que o Satoru Gojo morre, parte para cima do Sukuna, e o Sukuna, notem, já está completamente enfraquecido e mesmo assim vence a batalha. O Hajime é tão burro que o cara simplesmente utilizou uma técnica suicida assim que encontrou o Rei das Maldições. O cara não estudou o combate, o cara não tentou avançar para cima dele, ele só imaginou que ele seria mais forte e utilizou uma técnica que o mataria. Não teve estudo nenhum por cima do personagem. O cara simplesmente se aniquilou sozinho praticamente. E assim como eu falei para vocês, assim que o Sukuna começa a ser espancado, ele dá um jeito de conseguir o seu corpo antigo e aí simplesmente manda uma onda de desmantelar que destrói completamente o Hajime. E aí lá vem o GG Akutami falando, ah, mas esse personagem poderia derrotar o Sukuna. Aonde? Me diga aonde ele poderia ter derrotado o Sukuna. O personagem mal teve tempo de respirar. E foi algo muito parecido com o que o Gai fez. Lembra quando o Gai conseguiu abrir o 8º portão? Exatamente a mesma coisa que aconteceu, o mesmo paralelo. Uma técnica suicida que estava perto de matar o seu oponente, mas tem uma única diferença. Que o Gai conseguiria matar o Madara se a técnica dele durasse mais tempo. Como a técnica dele não tinha tanto tempo de duração, ela acabou se desfazendo e destruindo o corpo dele quase que completo antes dele vencer a batalha. Já o Hajime só teria seu corpo destruído e o Sukuna, com toda certeza, não teria problemas nenhum em receber nenhuma técnica do Hajime. E é exatamente aí que eu pergunto pra vocês, meus delinquentes, por que constantemente GG Akutami, mesmo após o final desastroso da sua obra,
continua metendo pau no Satoru Gojo. Eu realmente não sei o que aconteceu entre o GG Akutami e esse personagem. Talvez o Satoru Gojo tenha pegado a mulher do GG Akutami, aconteceu alguma coisa relacionada a isso, porque é impossível. O cara só abre a boca pra acabar com o personagem favorito da obra que ele mesmo construiu. O cara, em vez de abraçar o personagem que fez ele vender mangás, simplesmente torna esse personagem completamente inútil. A primeira forma foi selando o personagem por mais de 100 capítulos. A segunda foi matando ele de forma desrespeitosa fora de tela. A terceira foi esse personagem retornar à vida, mas sendo apenas uma marionete controlada pelo Yuta. E se eu for contar, tem outras inúmeras formas que o Satoru Gojo foi feito de piranha. Os flashbacks ridículos que detonavam o personagem, a cartinha com ele dizendo: chega de Satoru Gojo, olha, GG Akutami, meus parabéns, você quieto é um belo de um poeta. Deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião. Acha mesmo que o Hajime conseguiria derrotar o Sukuna e o Satoru Gojo ter perdido por guarda baixa? Aí você já tem a sua resposta, né? Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada maravilhosa no botão do like. E você sabe, né, que me ajuda bastante. Mas é isso, e Sonar quem diz. Tchau!